Fala turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de História. E hoje vamos começar esse novo ciclo do nosso ano letivo tratando da aula 1 sobre a Revolução Russa. É bom eu fazer um pequeno preâmbulo antes da gente começar a nossa aula de fato. A Revolução Russa é um evento histórico que acontece no ano de 1917, ou seja, no meio dos eventos da Primeira Guerra Mundial. Então, professor, por que você não explicou isso antes ou durante a Primeira Guerra Mundial? Porque senão vocês iam confundir na cabeça de vocês. Mas não sei se vocês se recordam, lá no final da Primeira Guerra Mundial, eu avisei, né? Teve um momento da aula que eu falei, neste momento a Rússia faz um acordo com a Alemanha e se retira da Primeira Guerra Mundial. Esse acordo que a Rússia assinou com a Alemanha, na verdade, é fruto de um processo revolucionário que ocorre dentro do país, que é justamente o tema da aula de hoje e da próxima aula, a Revolução Russa. Tudo bem? Peço que se ficarem com algumas dúvidas ao longo dessa aula, vocês já me procurem no final, não guardem as dúvidas com vocês, tá bom? A nossa aula de forma EAD, né, online, né, esse modelo que a gente está tendo durante a quarentena, ele só vai funcionar muito bem com a participação interativa de vocês comigo. Então, se tiverem alguma dúvida, galera, me perguntem no celular, mandem mensagem, mandem áudio, alguma coisa, sinal de fumaça, que eu vou tentar responder vocês. Beleza? Vamos lá, começar então. Olá, então, para a gente começar, a gente tem que tratar um pouco sobre a Rússia dos czares, né? Porque no final do século XIX e início do século XX, aliás, até o início do século XX, a Rússia era comandada pelos czares. O que era a força do czar? O czar ele era o governante, o imperador da Rússia ao longo desses séculos, né? A gente fala que numa monarquia quem comanda é o rei, né? É o príncipe, é o imperador e tudo mais. Na Rússia, esse príncipe imperador tinha um nome diferente, era czar. Então era o czarismo, né? Era a época que os governantes da Rússia eram autoritários, absolutistas, mas não possuíam o nome de rei, possuíam o nome de czar para ser diferentes, vamos dizer assim, né? O Império Russo, então, no início do século XX, finalzinho do século XIX, início do século XX, era muito extenso, né? A Rússia, aliás, até hoje é um país muito extenso, né? Mas o Império Russo ele tinha um tamanho aproximado de 22 milhões de quilômetros quadrados, né? Ou seja, era e ainda é o país mais extenso do mundo. Tanto que ele está ao mesmo tempo na Ásia e na Europa, né? Também tinha, naquela época, né, tinha a terceira maior população do planeta, suplantada apenas pela China e pela Índia. Tá bom? Então, a Rússia era esse grande império, né, essa força dos czares que tinham até aquele momento. Né? Eles tinham o apoio da Igreja Ortodoxa Russa, da nobreza proprietária de terras e das forças armadas também, ok? A partir ali já do meados do século XIX, a gente vai ter a formação num grande império militar russo também. Né? Eles vão formar o maior exército do mundo. E a partir do ano de 1816, o exército imperial conquistou territórios na Ásia Central e no extremo leste da Ásia. Né? Além da tarefa então de expandir os domínios russos, o exército imperial era responsável por garantir a ordem interna, submeter os povos conquistados e assegurar o controle de portos, rotas comerciais e fontes de matérias-primas, tá bom? Cerca de 85% da população do Império era formada por camponeses. E esse é um dado muito importante para a nossa aula, né? Então, boa parte absoluta da população russa durante esse período vivia nos campos, vivia na zona rural, não vivia nos centros urbanos, né? Qual a informação que a gente pode tirar disso? Que 85% da população basicamente era pobre, né? Quem vivia na zona rural neste período, por mais que o modelo econômico da Rússia naquele período fosse um modelo econômico agrário e tudo mais, ligado ao trabalho campesinal, tipo parecido com a Idade Média, né? Já era um processo de industrialização que a Rússia estava tendo, e as indústrias ficavam nos grandes centros urbanos. Quem se fixava nos grandes centros urbanos eram os nobres, as pessoas ricas que tinham algumas condições de manter a sua vida nesses centros urbanos. Então, acabava que 85% da população ficava afastado então desses centros, né? A maior parte deles vivia em regime de servidão até o ano de 1861. Servidão que era basicamente quase que escravidão, tá bom? Quando um decreto do czar Alexandre II aboliu esse regime de trabalho que tinha origem no feudalismo. No entanto, o fim da servidão ele não vai garantir aos camponeses terras em quantidade suficiente e para o cultivo, né? O que obrigava muitos deles a trabalhar para seus antigos senhores. Mais ou menos, galera, o que aconteceu em 1888 aqui no Brasil. 13 de maio nós tivemos a abolição, acabamos de comemorar até isso, né, o aniversário da abolição da escravatura, mas boa parte dos escravos acabaram tendo que voltar a trabalhar para os seus senhores, correto? Na Rússia foi a mesma coisa. Acabou a servidão na Rússia,
Mas muitos dos trabalhadores rurais tiveram que voltar a trabalhar para os seus senhores porque não tinham abrigo, não tinham proteção, não tinham alimentação, não tinham trabalho, então tinham que se sujeitar novamente a esses trabalhos, tá bom? Tem uma figura agora muito importante, que prestem atenção aí no quadro aí de vocês aí na lousa no nosso vídeo, né? Este senhorzinho se chama Czar Nicolau II, tá bom? Nicolau II, esse cara com a barbinha, né? Que chega faz as voltinhas aqui no final. Pois é, ele vai ser o último czar da era dos czares na Rússia, tá bom? Ele vai assumir o poder ali no finalzinho da década de 90, né? Ele faz parte das famílias dos Romanov, que nem a mulher lá a Viúva Negra lá da Marvel, né? Que é Natasha Romanov. Ele também é um Romanov, né? Nicolau II. Eles são a última família que vão governar a Rússia monárquica, a Rússia imperial. E aí a gente vai ver os eventos da Revolução Francesa, ou da Revolução Russa, transformando a Rússia num sistema político novo, né? Que vai ser o sistema republicano socialista, mas que a gente vai debater um pouquinho melhor mais para frente, tá bom? Vamos lá então, as contradições do Império Russo. A gente já sabe alguns deles, primeiramente, né? Boa parte da população vivia na zona rural, uma pequena parte que vivia na zona urbana, então a gente vai ter algumas dificuldades, né? Algumas relações e contradições nessa relação dessas duas classes, né? Na segunda metade, então, do século XIX, iniciou-se um rápido processo de modernização da economia russa. Como eu falei para vocês, né? A Rússia começava a se industrializar, né? Revolução industrial iniciou no século XVII, XVIII lá na Inglaterra, né? E chegou na Rússia no século XVIII. Foram criadas então indústrias siderúrgicas e petrolíferas, financiadas com capitais franceses e britânicos, né? Então a Inglaterra e a França vai ajudar a Rússia a se tornar um grande império industrial. Também expandiram-se as linhas de telégrafo e a malha ferroviária na Rússia. Às vésperas do início da Primeira Guerra Mundial, no caso, a Rússia já era uma potência econômica e contava com aproximadamente 3 milhões de operários, ou seja, 3 milhões de trabalhadores, né? No entanto, mesmo com a rápida industrialização, a Rússia estava muito atrás das principais potências ocidentais em termos de capacidade de produção, né? Porque, qual motivo? Como a Inglaterra, a Itália, ali, a França, são os primeiros países que participaram do processo de industrialização, quem começa sai na frente, correto? Então, melhora sua capacidade técnica, sua capacidade econômica, sua capacidade política até. Então, esses países saem na frente da Rússia. A Rússia, por mais que tenha algumas indústrias, ela fica atrás dessas grandes potências, né? No ano de 1820, por exemplo, apenas o Reino Unido produzia mais ferro que a Rússia. 40 anos depois, o país já havia sido ultrapassado pela França, pela Prússia e pelos Estados Unidos. Então a Rússia, por mais que tivesse um processo de industrialização, ela mesmo assim estava ficando para trás em relação aos seus grandes colegas europeus, tá bom? O desenvolvimento então da economia russa não foi capaz de eliminar as profundas desigualdades sociais do império, né? E é a base, galera, da sociedade humana, né? Desde o início, desde a invenção do ser humano, desde que o homem surgiu lá milhões, bilhões de anos atrás, numa sociedade que tem uma hierarquia social, geralmente manda mais quem tem mais dinheiro. E quem tem menos dinheiro acaba não conseguindo atingir o mesmo status social daquele que está liderando, né? Claro que a Rússia vai tentar aplicar um sistema político novo que vai tentar igualar essas duas coisas, mas que não vai dar muito certo ao longo dos anos, é claro, né? No campo, apenas uma pequena parcela da população se beneficiava com o processo de modernização econômica, enquanto a maior parte continuava, né, marginalizada pela nobreza proprietária das terras. Nas cidades, principalmente de Moscou e de São Petersburgo, são cidades russas até os dias atuais, né, os operários russos estavam submetidos a condições extremas de exploração, né? Quando a gente fala de extremo, galera, é isso aqui que está no texto. Ó. Jornadas diárias que variavam de 12 a 16 horas de trabalho. Ou seja, se o dia tem 24 horas, você no mínimo, trabalhava a metade desse dia. Daí você já tira como era puxado o regime de trabalho naquele período, né? Fora isso, tinha baixos salários, falta de segurança, inexistência da legislação trabalhista e proibição de organizar sindicatos. E por que sindicatos são importantes? Porque é o órgão que vai defender os direitos dos trabalhadores, né? Geralmente todo trabalhador tem um sindicato próprio, né? Que vai defender os seus interesses junto ao patrão para melhorar essas condições de trabalho, tá bom? Então essas contradições econômicas a gente pode ver muito bem nessa figura aqui, ó. A figura representa uma mulher dando esmola em Moscou, né? Então tem um senhor com a criança, né, recebendo uma esmola, e uma mulher toda arrumada entregando essa esmola para esse senhor, né?
que vai evidenciar muito os contrastes sociais na Rússia, que vai ser um dos elementos que vai influenciar a queda do czarismo, né, do sistema monárquico na Rússia, né? Então vamos começar a falar um pouco da organização política da Rússia para iniciar os eventos da Revolução. As correntes políticas, então. As contradições no interior do Império Russo contribuíram para o surgimento no final do século XIX de várias correntes socialistas que combatiam o czarismo. Entre elas se destacavam os populistas, né? Liderados por jovens intelectuais, os populistas defendiam que a tarefa de derrubar o czarismo cabia aos camponeses, que segundo eles era a principal força revolucionária da Rússia. E aqui eu faço uma pausa rapidinho, galera. Qual é a ideia, né? Quando a gente fala de correntes socialistas, é justamente correntes que defendiam o sistema socialista, o socialismo criado pelo pensador alemão Karl Marx e Friedrich Engels, né? Então eles vão criar esse sistema que vocês viram já em geografia e já pincelaram um pouco também em história. Então esse é o sistema político que essas forças políticas trabalhistas da Rússia vão querer implantar dentro do país. Porque qual a ideia? Com o czarismo as coisas não estavam dando certo. Boa parte da população estava empobrecida, a Rússia estava acabando economicamente, politicamente. Então eles pensavam que mudar o sistema político de uma monarquia para uma república ia melhorar a Rússia e também adotando um sistema econômico novo, abandonando o capitalismo e adotando o socialismo, né? Na mesma época apareceram os primeiros defensores então das ideias de Marx e Engels no país. Foi graças a eles que formou a primeira geração de marxistas russos, né? Que iniciou em 1898, então, o Partido, aí decorem, o Partido Operário Social Democrata Russo, né? O POSDE, Partido Operário Social Democrata Russo. Então, o primeiro partido socialista da nossa história começa na Rússia em 1898, tá bom? Desde a sua fundação, então, havia divergências no interior deste partido sobre a luta contra o czarismo deveria ser conduzida. Então, como é que eles vão combater esse sistema político? Havia grandes divergências, né? Vladimir Ulyanov, conhecido historicamente como Lenin, por que ele vai ter um apelido? Não era um apelido, né? Era um nome falso porque era um meio dele se esconder. O nome dele verdadeiro era Vladimir Ulyanov. Ele adotava o nome de Lenin, meio que para se esconder em missões, assim, se fosse investigado, ele poderia fugir para outro país e adotar o nome verdadeiro, Vladimir Ulyanov, que pronto, as pessoas não iam saber muito bem quem era ele. Então Lenin defendia a tese de que o partido deveria ser centralizado e homogêneo, ou seja, o trabalho ali tinha que ser coletivo, unido, né? Composto de militantes altamente disciplinados, dedicados e preparados para ser a vanguarda da luta revolucionária. Por sua vez, vai ter um outro carinha chamado Julius, sei lá, é russo, né? Martov, defendia um partido aberto à integração de diferentes tipos de militares. Então é mais ou menos um pouco diferente do que pensava Lenin. Lenin queria uma coisa centrada, organizada, homogênea. Martov não, defendia que a coisa fosse toda aberta, esses revolucionários aceitassem sempre diferentes tipos de militantes. Com pessoas com causas diferentes poderiam integrar a mesma turma de trabalho ali, tentando buscar as mesmas coisas, né? Que podiam então ser profissionais disciplinados ou apenas simpatizantes, desde que concordassem com o programa. Ou seja, um pensamento um pouco diferente do que Lenin delimitava nas suas ideias revolucionárias, né? Então Lenin vai vencer essa disputa com Martov, né? E seus apoiadores ficaram conhecidos como bolcheviques, tá bom? Bolcheviques formando a maioria, é um nome que significa maioria. Enquanto os membros do grupo derrotado de Martov, né, ficaram conhecidos como mencheviques, as minorias, né? Ou seja, nós tínhamos dois grupos, o grupo do Lenin, que eram os bolcheviques, e o grupo do Martov, que eram os mencheviques. Bolcheviques era a maioria, então formou uma grande massa organizacional de debater, de revolucionar, de brigar pelos seus próprios direitos, e um grupo menor que eram os mencheviques, que tinha a liderança de Martov. Com o tempo, então, as diferenças entre esses dois grupos vão se ampliar, né? Os mencheviques defendiam uma aliança com a burguesia para derrubar o czarismo na Rússia, conquistar as liberdades democráticas e desenvolver plenamente o capitalismo no país. Ou seja, era uma ideia totalmente diferente de Lenin, né? Martov queria o quê? Assumir o poder junto com os burgueses, ou seja, com a classe que tem dinheiro na Rússia, né? E desenvolver ali umas ideias democráticas, mas para defender o capitalismo dentro do país. Só depois, gradualmente, né, com o capitalismo se chegaria ao socialismo, né? Então ele queria chegar ao socialismo por etapas. Primeiro você vive aqui um pouquinho, desenvolve um pouco as ideias democraticamente com o capitalismo,
E aí, a partir daí, você vai evoluir para o sistema socialista, né? Para eles era uma evolução chegar ao socialismo. Já os bolcheviques de Lenin, por sua vez, defendiam uma ideia totalmente diferente, né? Era uma aliança revolucionária que vai defender que você tem que chegar diretamente ao poder, né? Então você já tinha que emplacar na Rússia o sistema socialista de uma vez. E nada de fazer uma aliança com a burguesia. Na verdade, tinha que derrotar a burguesia e implantar o socialismo na Rússia, né? Então aqui nessa figura nós temos as lideranças políticas da Rússia no ano de 1897. Em pé da esquerda para a direita nós temos Malchenko, Zaporozhye, não sei, Ivan, também não sei. Sentados, é porque é importante os caras que vai estar sentados agora, tá bom? Starkov, esse outro xingamento, e aí esse carequinha aqui do meio é o Lenin e do lado dele Martov. Lenin e Martov são principalmente os principais líderes da Revolução Russa nesse período. Vai surgir logo outros nomes importantes. Eu até pedi para vocês fazerem uma pesquisa. Vai surgir Trotsky, depois Stalin, né? Mas esses personagens a gente vai ver depois, tá? Galera, na próxima aula, então, a gente vai ver os desdobramentos da Revolução, né? A gente entendeu o contexto histórico e formação dessas duas alianças políticas, os bolcheviques e os mencheviques, e a Revolução vai começar de fato, né? A gente vai começar a mudar estruturalmente a Rússia daquele período. Tudo bem? Então, galera, muito obrigado. Peço que se ficarem com alguma dúvida, né? Vocês podem me procurar no WhatsApp, mas primeiramente revejam essa videoaula, né? Para entender um porquê, a gente entender o contexto da Revolução Russa, que foi o tema da aula de hoje, tá bom? Um abração, fique com Deus e até a próxima aula.